uma adulta, ela tem que ser tratada com respeito. Ouviu isso, George? Tratar a minha própria filha com respeito. Olá, boa noite. Você já ouviu falar de arte Xerox? Um dos pioneiros do gênero no Brasil ganhou uma exposição em São Paulo e a nossa colaboradora, Vivi Villanova, foi conferir. Oi, gente, eu estou aqui na Galeria Jaqueline Martins, que fica no centro de São Paulo, e onde está acontecendo a exposição individual do artista Udnilson Júnior. O Udnilson foi um artista de vanguarda, ele produziu entre os anos 70 e os 2000, e ele é um dos poucos da sua época que experimenta com ferramentas tecnológicas. No final dos anos 70, ele começa a usar máquinas de Xerox para retratar o próprio corpo. Então ele se debruça e deita em cima do visor da máquina e cria formas e texturas com o seu corpo. Ele amplia, distorce, fragmenta e cria imagens abstratas que fazem sentido quando reunidas em um mesmo painel. Nesse painel aqui, por exemplo, ele xeroca bem essa parte aqui do corpo. Ele usa essa mesma técnica da xerografia para retratar obras de arte. Esse painel aqui é um recorte da Pietà do Michelangelo. Aqui é a cabeça de Jesus deitado. Essa obra é uma das mais conceituais da exposição e são envelopes em que ele picota roupas e objetos pessoais e até trabalhos. Tem algumas fotografias aqui recortadas e um desses envelopes, ele é totalmente lacrado, nunca pode ser aberto. Curioso. Ele era um artista provocador, participava de coletivos, experimentava muito, fez muitas colagens. Essa exposição está muito linda e ela fica em cartaz até dia 6 de setembro, então não deixem de vir visitar. Beijo. Tchau. E agora é o momento de relaxar no Metrópolis com uma nova onda da internet, que é o ASMR. Agora, só não vai dormir no meio da reportagem, por favor. 1, 2, 3, gravando. Hoje eu estou aqui para simular alguns sons de objetos de papelaria. O Sweet Carol, ele começou em 2012 e aí a questão do ASMR começou em 2015. O ASMR ele é uma sigla em inglês que a gente traduz ao português, fica como Resposta Autônoma Sensorial do Meridiano. São vídeos com sons, virtuais, intencionais, para que você ouça sons das texturas dos objetos, com voz suave, sussurrando no seu ouvido. E a gente tem microfones especiais que dão um efeito mais realístico. Minha experiência com ASMR veio a partir do momento que eu percebi que eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu comecei a buscar por vídeos mais relaxantes e começou a despertar muito interesse porque, além de proporcionar o relaxamento, começava a dar sentidos de arrepio na nuca, formigamento, mexia em todos os sentidos, tanto o visual, quanto o sensorial, quanto o emocional. A maioria das pessoas que gostam desse nicho que é o ASMR, eu percebo que são pessoas ou ansiosas, que teve ou que tem algum tipo de depressão, e comigo não foi diferente. Embalagens é uma coisa que eu amo, então eu sempre faço questão de colocar nos meus vídeos. Esse papel em específico ele é mais fino, então eu guardei.
e tem um sonzinho bem gostoso. O som da escova também, não sei, o povo gosta muito. Então, é satisfatório esse som da escova mesmo. Eles têm razão. O relaxamento ele vai indo de uma forma gradativa. Nos primeiros 5 minutos eu percebo que eu vou respirando mais lentamente, que eu vou ficando cada vez mais relaxada. Depois de uns 10 minutos é quando você já está praticamente pegando no sono. Incomodado com os barulhos, eu acho que acabou até me atrapalhando em vez de me acalmando. O fato dela estar falando naquele tom de voz assuntos aleatórios faz com que a gente preste atenção. E aí eu fui percebendo, né, que eu passei um tempinho maior escutando, fui percebendo que o corpo realmente relaxa. E eu arrisquei, falei, vamos tentar, preciso dormir. E deu certo, assim, deu um pouco de arrepio, mas o dela era um pouco mais, meio que voltado mais para essa parte de relaxamento mesmo. Então meio que deu certo, assim, nem me recordo de ter pausado o vídeo, simplesmente capotei, enfim. E agora, você já pode dormir, ou já está dormindo, com estes sons relaxantes para ajudar no seu soninho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha sentido muitos arrepios cerebrais. Durma bem e até o próximo vídeo. Tchau! Acordei. Até sábado tem festival de cinema para a criançada com entrada grátis em São Paulo. É a 10ª edição do Festival Como Kids. São 80 produções do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha e México, além de palestras e debates. A programação está espalhada pelo Sesc Consolação, Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, Instituto Goethe, Unibis Cultural e Espaço Itaú de Cinema. Mais informações no site comokids.com.br. E daqui a pouco, uma estátua roubada em pleno centro de São Paulo e um projeto que resgata as raízes da música brasileira. E agora a notícia para quem gosta de um som mais pesado. O Metallica confirmou que vai passar pelo Brasil no ano que vem. Serão 4 shows no final de abril, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. E sabe quem vai abrir os shows? O Greta Van Fleet, isso mesmo, e os brasileiros do Eagle Kill Talent. A venda de ingressos começa no dia 22. Os preços variam de cidade para cidade, mas vão de R$ 125 a R$ 780 reais. Infelizmente, mais um exemplo em um país que não cuida nem respeita o patrimônio. A estátua de Ana Caçadora simplesmente sumiu durante as obras de remodelação do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Funcionários do consórcio responsável pelas obras notaram o sumiço, que depois foi verificado pelo Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura. E lá se vão quase 2 meses. O caso é tratado como furto qualificado pela polícia. A estátua de bronze foi esculpida no Liceu de Artes e Ofícios. É uma réplica da peça de mesmo nome do artista Jean-Antoine Houdon, exposta no Museu do Louvre. A Prefeitura informou que abriu procedimento interno para apurar o caso. E o projeto Goma Laca lança o 2º álbum, Cantos Populares do Brasil, baseado nas canções de um livro raro, de 1930, da musicista Elsie Houston. O trabalho é fruto de uma grande pesquisa de resgate das raízes da música brasileira que, de alguma forma, caíram no esquecimento. Lá vem uma garça voando com a corrente no pé. Lá vem uma garça voando com a corrente no pé. A Elsie Houston, ela
Faz tempo que a gente é interessado por ela. No disco anterior que a gente fez, a gente já tinha feito uma música que a gente conhecia também no repertório dela e a gente já era muito interessado nela como cantora. Ela já era uma cantora que enfeitiçava a gente. Mas de um tempo pra cá, quando a gente começou a pensar no disco novo, a gente foi descobrindo outras Elzes, né? Elzie Houston nasceu no Rio de Janeiro em 1902. Viveu em diversos países e fez parte da geração de artistas modernistas que pensavam arte e cultura como política pública. Voltou ao Brasil muitas vezes a partir de 1929 para algo que se revelaria uma longa jornada de pesquisa. Ela chegou a publicar um livro sobre a música brasileira, os gêneros da música brasileira, só que esse livro foi publicado na França em 1930 e nunca foi editado em português aqui no Brasil. Então, quando a gente teve acesso a esse livro, a gente percebeu que, além de uma grande cantora, ela era uma grande ouvinte da música brasileira. Então, a gente teve acesso ao ouvido dela, o que ela ouvia. Então, modinha, embolada, cateretê, música indígena, música de candomblé, acalanto. Elzie cantava em 14 línguas e impressionava pela técnica vocal e pela ousadia de levar música popular para o universo do canto lírico. E aí vocês chegaram na Alessandra Leão, em primeiro lugar, como um nome que pudesse representar tudo isso, né, que a Elzie trouxe. A Ale, além de, assim como a Elzie, ela não é só apenas uma intérprete, uma grande intérprete, mas ela é uma investigadora, ela é uma pesquisadora. Olha o toque de Jajá, olha o toque de Babá, olha o toque de Jajá, olha o toque de Babá, olha o toque de Jajá, olha o toque de Babá. Esse repertório desse show, desse disco, é baseado nesse livro dela, que não era um livro de composição dela, né, de autoria dela nesse sentido. Foi um livro de fruto de uma pesquisa que ela fez pelo Brasil, recolhendo e anotando as músicas que ela ouvia, né, ou que foram ensinadas a ela. E isso é uma coisa que a gente, de um modo geral, ainda conhece muito pouco. Olhar para esse repertório, olhar para essa obra, também nos faz perguntar por que a história das pessoas que ensinaram as músicas a ela, e a Mário, e a tantos pesquisadores, não está registrada. Por que os informantes não foram registrados? Por que essas pessoas foram ainda mais apagadas, né? Na sua maioria negros, na sua maioria indígenas. Por que isso continua sendo apagado ainda hoje? E o que a gente pode fazer para transformar isso? Porque não há sentido. Em 2019, a gente ainda está vendo isso acontecer. No disco, arranjos de muitos músicos e diversas participações, como Ciba, Jussara Marçal e as Pastoras do Rosário, que representam e muito todo esse resgate da memória e ancestralidade brasileira. É uma música de jongo. O Tita, que é o criador das Pastoras do Rosário, também tem um grupo de jongo. Então, para nós, é familiar, tá sempre junto, tá misturado aí com esses grupos, né? E foi um presente. Tá sendo uma honra. E agora é a vez do teatro, com dicas para você aproveitar nesta semana. Sir George Crofts, essa é minha filha Vivi. Muito prazer. É um prazer apertar a mão da filha de uma das minhas amigas mais antigas. Senhora Warren reencontra a filha recém-formada em Cambridge e com quem pouco conviveu. Ela não sabe que a mãe enriqueceu administrando uma rede internacional de bordéis, mas vai descobrir. A tragicomédia A Profissão da Senhora Warren faz parte do projeto Duas Vezes Shaw, que lembra os 70 anos da morte do dramaturgo Bernard Shaw. Está no Teatro Aliança Francesa até fim de setembro, de sábado a segunda-feira. E qual é o seu conselho? Eu acho que a Vivi já não é mais uma... Eu acho que a Vivi já é uma adulta, ela tem que ser tratada com respeito. Ouviu isso, George? Tratar a minha própria filha com respeito. E o que mais, Fred? O rei Henrique II só faz o que ela quer, o que ela manda. As estratégias políticas da França são as estratégias felinas de Diana de Poitiers. Relatos efêmeros da França Antártica, parte de um fato real.
a tentativa de criação de uma colônia francesa na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, entre 1555 e 1560. O espetáculo é escrito e dirigido pelo amazonense Francisco Carlos e está em cartaz só até o dia 25 de agosto no Sesc Pompeia, de quarta a domingo. Meu bicho, meu louro, fala várias línguas, tupi e francês. Eu sou a Índia, amiga de Jean Delery, registrada em seu livro, comentada por Claude Lévi-Strauss daqui a 350 anos. Antônio Petkov expõe os trabalhos há mais de 50 anos. Agora está em cartaz em São Paulo uma mostra com esculturas e pinturas que investigam as cores do espectro eletromagnético, as 7 cores do arco-íris. A mostra À Luz de Antônio Petkov traz obras inéditas, além de uma série de esculturas da década de 80, criadas a partir de seus estudos de efeitos luminosos e cores. E as esculturas vieram das pinturas. Teve uma tela que eu fiz, que da onde nasceu esculturas vazios, e aí começou uma... Naquela a gente fala que uma cereja puxa a outra. Uma coisa que está no arco-íris, que são as cores do espectro. E como as cores do espectro são as cores da luz, e a luz representa energia é a criação, criatividade, utilizando as cores do espectro, eu estou comentando sobre o processo criativo. Entre os trabalhos emblemáticos que utilizam o neon, tem também objetos imaginados nas telas há 40 anos, mas que só ganharam forma agora. Um exemplo é o grande pincel com lâmpadas de LED e fibra ótica. Em todas as culturas do mundo, essas 7 cores têm um significado semelhante. O violeta, que é a cor mais próxima da fonte luminosa, é ligado ao espírito, e o vermelho ligado à matéria. E para conseguir as cores exatas de acordo com a frequência do espectro, eu tive que recorrer a uma fonte luminosa que eu acho ideal, que é o neon. Que não só a luz que dá é linda e perfeita, como o próprio como o objeto escultório é interessante. Parece que eu estou segurando a cor na mão, né? Tem, por exemplo, uma escultura aqui, sua, que é uma escultura que muita gente conhece. A minha pretensão é que quem experimente essa escultura, quem frua, vem de algo material, que é o mármore, a pedra, a madeira, o vidro, até uma elevação espiritual. E você está falando aqui do espectro das cores, da elevação espiritual, mas você também é um artista que está ligado à matemática, à ciência, claro, a encontrar, a investigação. Tem essa... É paradoxal isso ou não? Não, eu acho que um dos ideais do artista é procurar beleza. E não há nada mais belo que a verdade. E a verdade está nos números. A matemática traduz a realidade. Não há nada mais mágico e fantástico do que a natureza. Tudo aquilo que cresce no universo obedece a uma proporção matemática precisa. Limites, infinito, 4ª dimensão, temas que são difíceis de ser abordados sem um enfoque matemático. Bom, a gente está aqui diante de uma instalação sua e ela está ali muito conectada com a natureza, né? Olha, falamos tanto sobre a natureza, eu não podia deixar de ter uma peça realmente ali nela. E para encerrar o programa, tem mais um pouquinho de Goma Laca com as Pastoras do Rosário. Logo a seguir tem o Jornal da Cultura. Tchau e até amanhã.